Porque, por exemplo, quando você olha um filme, vamos por aqui um filme, você pega um filme do ano 2000, você reconhece o filme pelas roupas, pela tendência, pela cor, pelo esmalte. Você reconhece que aquele filme faz parte dos anos 2000 por conta desses acessórios. A cirurgia funciona assim também? Você consegue reconhecer assim, padrões estéticos que eram usados num determinado ano? Por exemplo, agora está muito em alta a harmonização facial. Uhum. Você acha que daqui a alguns anos as pessoas vão falar assim, olha, em 2020 como que rolava? Você acha que vai ter disso? Você acha que tem disso? Olha, eu vou falar pelas minhas percepções e análises estéticas, né? É claro que um cirurgião plástico, ele poderia, de maneira mais coerente, desenvolver essa narrativa com mais pontos específicos, porque um cirurgião plástico vai entender com mais complexidade as grandes mudanças que acontecem. Mas você pode até fazer essa visão na área de micropigmentação. Sim, com certeza, porque o visagismo e a aplicação da transformação facial, o raciocínio é parecido. A diferença é que um cirurgião plástico vai utilizar outros métodos, como um corte e costura, né, reposicionamento de tecido, religamento, enfim, outros tipos de características. E o injetor, o biomédico injetor, ele vai remodelar, contrair, reposicionar de outras maneiras, né? Mas a ótica pode ser a mesma, o ponto de vista. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. Eu acho que o padrão de estético ele começou a ser influenciado há algum tempo atrás pelo Snapchat. Lembra do Snapchat? Lembro. E até hoje, eu acredito que os filtros do Snapchat são os melhores. São os mais legais, os mais realistas, os mais... Doutor, eu quero ficar assim. Então, eu acredito que isso começou há um certo tempo. Porém, quando eu comecei a fazer injetáveis, a minha escola não foi o Brasil. Eu fiz alguns cursos para iniciar, porque não tinha, na época, pós-graduação ainda nessa área, era tudo muito experimental. E eu tive a oportunidade de viajar para fora e fiz cursos no exterior, na França e nos Estados Unidos. E a escola França de injetáveis, por exemplo, o Incas Academy, é uma escola global. Então, não é tendenciosa como algumas coisas que acontecem no Brasil. O quê, por exemplo? Coloca esse adendo aí que a gente quer saber. Tendenciosa no sentido, nós temos alguns artistas, eu digo que é artista mesmo, porque não são só doutores, são artistas. Tem uma sensibilidade além de alguns profissionais que conseguem visualizar e ter a sensibilidade de fazer algumas alterações ou grandes alterações que sensivelmente transformam a pessoa sem fazer com que ela perca a personalidade, sem fazer com que ela perca... por exemplo, se olhar a Paula no espelho, mas parece que não é a Paula, entendeu? Você mexeu demais no queixo, você mexeu demais no terço médio, mexeu demais no malar, enfim, fez um reposicionamento com fios de distração em excesso, enfim, muitas coisas que podem influenciar. Bom, começou com os filtros, mas o mundo, por exemplo, os Estados Unidos já fazia muito preenchimento. Mas não com essa visão de transformação que aconteceu no Brasil, virou cultural. Um dos profissionais que mais popularizou o preenchimento não foi um médico, foi um dentista. Verdade. Né, com o Dr. Igor. Então, acho que toda a classe que hoje ganha dinheiro com injetáveis, tanto esse termo que eu acho incorreto no meu ponto de vista, tá? Quando a gente fala médico e não médico, por exemplo, não acho correto isso, tá? Porque isso cria um parâmetro de topo, né? O médico é o topo e os outros profissionais não são topo. Eu acho que não é bem assim que a gente deve retratar as profissões, né? Enfim, antigamente, em outros países, já era muito comum, Paula, a gente chama de fillers, né? Os preenchimentos lá fora. Só que a gente não usava um padrão específico, por exemplo. Mas quem criou essa ideia de harmonização e popularização foi um dentista, não foi nenhum médico, né? Que foi o Dr. Igor. Mas aqui no Brasil, mas lá Exatamente. Fora era... Lá fora são feitos... a grande massa também não são médicos que fazem, são os enfermeiros. Os enfermeiros e outros profissionais também. Outro né? adendo. Existia uma briga aqui dentro, pelo menos eu ouvi muito, que muitos cirurgiões diziam que o dentista não poderia fazer, o dentista dizia que ele poderia sim, porque ele estudou... Nossa, esse ponto de vista é uma coisa muito interessante. Hoje está regulamentado, o cirurgião dentista ele está habilitado a fazer a HOF, né, que é a harmonização orofacial, que envolve vários aspectos, tanto fisiológicos, ortopédicos, até mesmo a parte funcional e estética.
né? E a parte de beleza. Se você falar que você vai fazer um botox para relaxar a musculatura e você parar com o bruxismo, mas não ter também benefícios estéticos, você vai estar mentindo. Então, eu acho que uma coisa ou outra, elas estão meio que ligadas uma coisa a outra. Faz sentido para você? De uma maneira ou de outra. Mas está assim. Eu acredito que existam profissionais, tanto médicos, dentistas, biomédicos, que têm mais capacidade e alguns que precisam de mais preparo. E de uma maneira ou de outra, como o médico, olha só esse raciocínio, como o médico ele tem todas as atribuições para tratar caso ele erre, ele fica imune a todas as outras características, por exemplo, de penalidades, de julgamentos, de se pode, se não pode, entendeu? Porque se ele comete algum deslize por alguma questão específica, ele pode ir tratar, ou ele pode, enfim. Existe um corporativismo muito grande na área médica. Isso é muito bom, eu acho super interessante. Invejável, né? Então, se alguém comete algum deslize por algum motivo, ou tem alguma intercorrência, não proposital, por exemplo, é fácil deles tratarem entre si. Tem também o fato de que ele é menos julgado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sou uma dentista. Eu faço o procedimento e por algum motivo aconteceu e ficou errado. Mas o médico fez e também aconteceu errado, o julgamento para cima da dentista pode ser maior pelo fato dela não ser médica. Aí volta essa discussão em pauta. Eu acredito que seja por uma questão da sensação de que o médico parece estar mais preparado, entendeu? Existia antigamente assim, é porque o médico estuda mais anatomia, porque o médico estuda mais isso, o médico entende mais isso, o médico tem mais experiência com isso. Mas hoje, de verdade, com as pós-graduações, com as especializações, com a melhora na distribuição de conhecimento nessa área, eu acredito que está bem nivelado. O que existe ainda é profissionais que não têm mão para trabalhar com isso. Faz sentido? Você não tem muita facilidade com coordenação motora, por exemplo. Para fazer algo tão sensível, preciso ser treinado até você adquirir coordenação motora. Só que tem profissionais que não querem estudar o suficiente para adquirir essa coordenação motora. Ou estudar visagismo, ter uma visão global, sistêmica, estética do que é a beleza do ser humano, por exemplo. Prefere simplesmente seguir um protocolo. Ângulo 35 graus, injeta a cânula, dispersa tanto de ácido hialurônico aqui, prefere seguir só um protocolo e replicar esse protocolo em todo mundo. O que vai acontecer? Todo mundo com o mesmo padrão. Volta a sua pergunta que você disse aquela hora. Então, isso que acontece é não analisar individualmente as necessidades intrínsecas dessa pessoa e ver o que é melhor para ela. O que acontece é que muitos profissionais acabam fazendo receita de bolo, tá? Padrãozinho, básico de aplicação em todo mundo. Todo mundo fica a mesma cara. Porque a estrutura óssea é muito parecida. Você sabia, Paula, que se, por exemplo, uma pessoa morrer carbonizada aqui, e é muito difícil você identificar quem é essa pessoa. Existem características masculinas e femininas, mas geralmente quem vai identificar é um dentista. Porque depois que carbonizou e ficou só os ossos, todos nós somos iguaizinhos. Os ossos, né? Muito parecido. Claro, existem diferenças anatômicas, sim, mas a olho nu, uma pessoa despreparada não sabe diferenciar quem é aqueles dois crânios. Se você fizer assim, ó, entendeu? Vai ser muito parecido. Faz sentido pra você? Faz. Dessa forma faz. Apesar... Bom, entraria em outro assunto, não sei se nem vale a pena puxar, mas antigamente usavam esse fato para deslegitimar, por exemplo, mulheres trans. Você é mulher, mas quando morrer, ninguém vai saber que é mulher, porque o osso ok, se você vê por esse lado, eu entendo. Mas você acha, por exemplo, assim, quando se faz hormonização, agora dizendo, você acha, por exemplo, os ossos não ficam mais porosos, você não consegue identificar a partir de um osso que aquela pessoa passou por procedimentos hormonais, e aí você consegue identificar, olha, realmente isso é uma mulher cis, esse é um homem cis, mas aqui nós temos uma mulher trans que passou por procedimentos hormonais, ela teve uma estrutura de vivência diferenciada. Olha, uma pergunta super interessante. Nem estava na pauta, se você não quiser responder isso. Tranquilo, eu achei interessante, vamos lá. Eu não sei te dizer com riqueza de clareza agora se a harmonização vai trazer transformações a nível ósseo,
tá? Eu não sei te dizer se tem remodelação óssea e influência desses hormônios na transformação, na osteorremodelação, né? Mas eu acredito que a nível de tecidos moles, em características de contornos corporais e até algumas outras características, a hormonização vai trazer transformação, sim. Existem alguns questionamentos que a formação do feto, a formação desse embrião, todo o processo, os estudos mais modernos falam que é a influência dos hormônios também, né? A predominância de hormônios. Então, se o que define um homem e uma mulher no começo da vida, sem a formação da genitália, por exemplo, que seria hoje, né, teoricamente, o empecilho, vamos dizer assim, para identificação ou não dessa pessoa que ela se identifique, né? Se tudo isso é hormônio, se a pessoa predominantemente ela está circulando mais hormônio feminino do que masculino, é interessante a gente pensar, né? Quem tá ali? Se esse é o hormônio que decide, que define tudo, ou não. Né? Então, é uma coisa interessante pra gente começar a discutir uma narrativa e buscar pesquisas. Acho que dá um outro podcast no futuro e nós falarmos. Porque eu, antes da hormonização, eu abri um pote de azeitona. Agora eu não abro mais. Você se sente mais frágil, parece que a musculatura tá mais fraca. Mas enfim, a gente vai deixar esse assunto para um outro podcast aí. Nós preparamos melhor o assunto, pode ser? Claro, mas eu acho super interessante. Eu também acho. Me preparo, estudo, né? Pesquiso para poder trazer informações atuais e... Acho muito válido. Quem quiser, gente, já coloca aqui nos comentários que nós podemos fazer um podcast só direcionado a esse assunto, tá? E aí, na conclusão, que em 2030, espero eu, que já tenho... As pessoas vão olhar para trás assim, você me lembra, em 2022, todo mundo vai ter isso ou não? Ou vai ter, nossa, em 2022, todo mundo padronizado, muito bonito. Eu acho que sim, eu acho que a estética, de maneira geral, eu falo posso até englobar a micropigmentação nisso também. Porque a micropigmentação, ela é um elemento que coroa o que já existe. Se a pessoa tá com o rosto todo derretido, por exemplo, né? Envelheceu muito. A gente pode tocar nesse assunto outra hora. Se tá com o rosto todo derretido, tá com uma pele fotoenvelhecida e ela quer fazer micropigmentação, não vai ser a micropigmentação que vai fazer um milagre ali, né? Então a gente tem outras características que vão influenciar. Mas... com certeza, Paula, cada geração, cada momento que a gente está vivendo na história é estereotipado, é caracterizado, é fotografado de acordo com o pensamento da massa. Se aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo acha bonito ter bochechão, por exemplo, sabe aquelas bochechas assim? Não, você é natural. E, gente, ela é natural, tá? Ela nunca preencheu nada. As pessoas pagam milhões para ter esse malar dela que é natural. Tá? Não é preenchido. Tanto é que ela fala assim, James, você acha que eu preciso fazer alguma coisa? Eu falo, não, você não precisa preencher, seu rosto já é bem preenchido. Você precisa só cuidar do rejuvenescimento intrínseco da pele. Faz sentido? Tem lipoaspiração. Enfim, oremos. Então, eu acredito que sim, Paula. Com certeza. Se você for reparar, há 20 anos atrás, o padrão de beleza eram as pessoas serem autênticas. Era autenticidade. Hoje não é mais autenticidade. Elas não estavam preocupadas se elas tinham os lábios finos ou não, né? Era bonito quem tinha coragem de se expor. Sim. Entendeu? Você acha que no futuro vai voltar a isso? É cíclico. Ai, tomara, é cíclico, porque todo mundo já tá começando a falar assim, nossa, tá demais, né, esse preenchimento, nossa, esses queixos, todo mundo com o mesmo queixo, todo mundo com a mesma boca, todo mundo com o mesmo nariz. Também. Nada contra, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu acho lindo, quem sabe um dia eu não vou estar sorrindo Nossa, aqui. mas que assunto interessante, você sabe que eu tava discutindo com o Cal sobre isso? Ele trouxe essa pauta pra gente falar assim, gente, tá todo mundo colocando faceta, vai começar a aparecer uma nova profissão agora. Que é os especialistas em corrigir os trabalhos de odontológico mesmo. Vai começar a aparecer uma nova profissão. E é cíclico. Todos os problemas que acontecem, surgem novos especialistas que assim vai. E pra gente finalizar esse assunto de preenchimento, né? Que eu sei que você quer falar... Não, eu quero... Meu amor, isso daqui é pode, seu. Pode. A gente pode ficar aqui até meia-noite, né? Tá tudo bem. Eu acredito que... de um tempo para cá, com a inovação de alguns materiais, por exemplo, como bioestimuladores, as pessoas vão preferir fazer bioestimuladores do que preenchedores, que é a aplicação de um microvolume ou pouco volume, mas com estímulo de colágeno e elastina para um rejuvenescimento absurdo. Nós temos aí o Elancê, por exemplo, que é um produto super atual e moderno, que promove o rejuvenescimento por até 4 anos, por exemplo. Você faz isso na sua clínica? Você tem horário para Tem horário para hoje?